Bem-vindos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Hoje nós queremos falar sobre o assunto morte ou vida, ou de morte para a vida, ou de vida para a morte. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, fala assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais tu e a tua descendência. Olha que coisa interessante. Está na minha mão, está na mão de você, tá? Viver ou morrer. Deus nos oferece a vida. E Ele propõe, olha só, põe por testemunho contra vós, os céus e a terra. Tem um testemunho de que Ele está dando a vida para a gente, mas nós temos que escolher. Nós sabemos que Ele vem para nos dar a vida eterna, mas o que está por detrás de tudo isso, né? Você vê que Adão foi oferecido, ele comer da árvore da vida, se alimentar para o crescimento espiritual, porque ali ele já tinha um espírito, mas o que é que aconteceu? Ele não comeu, pelo contrário, ele escolheu a morte, a árvore de conhecimento do bem e do mal, né? Ela não fala que é a árvore da morte, mas o fruto dela é a morte. Mas ela se apresenta bonita, conhecimento do bem e do mal, né? Mas é engano. Satanás sempre trabalha enganando. Ele nunca vem e fala, eu sou o diabo e vou te matar, sei lá. Não, ninguém ia querer ele, tá? Então, veja bem, isso é muito importante. Nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha vai determinar toda a nossa eternidade. É uma coisa muito séria mesmo. Então a Bíblia é um livro sobre vida ou morte. Ele não só ensina a vida e morte, e diz como essa vida cresce. Porque, veja bem, você tem uma vida humana, mas como é que você recebeu essa vida humana? Você nasceu como um bebezinho. Você já pensou se você continuasse até hoje tendo essa vida humana? Então, a vida, tá? Seja ela qual qualidade de que for, ela precisa crescer, tá? Você vê até a vida animal, a vida vegetal, ela nasce e cresce, para depois dar frutos. Então, não dá para gerar frutos sem maturidade. Olha só, todas essas coisas são importantes. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala de forma figurada, tá? Existe até a expressão, fala em parábolas para que ouvindo não as entenda. Precisa ser revelada pelo Senhor. Toda a Escritura precisa ser revelada. Por isso que parece, para muitas pessoas, como eu já vi muitos falar, parece história da carochinha, né? História da carochinha. Eu sei, acredito mesmo que para alguns seja isso mesmo. Mas para aqueles que se achegam a Deus de coração aberto e recebem revelação, aí é outros 500. Então, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Amém? Veja bem, mas não só isso, né? Jesus veio para nos dar a vida eterna. Mas essa vida eterna é um novo nascimento, que basta aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Opa! Tá? Então, você aceitou, você tem essa vida. Agora, para que você cresça a estatura de varão perfeito, tem uma carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é isso que nós aprendemos na Bíblia? Então temos que aprender a entender as coisas. Não é que uma vez que eu sou salvo, pronto, acabou, eu só estou esperando aqui, vivendo minha vidinha aqui, e esperando quando o Senhor vier buscar a igreja, eu vou subir, vou ser arrebatado, e aí vou viver eternamente com Ele, vou me casar com Ele, vou ser a noiva de Cristo. Muito bonito tudo isso, mas não é verdade. É verdade que vai acontecer isso, mas como acontece e quais são as condições para que isso aconteça? Primeiro, precisa ser salvo, para começar a entrar nessa história. Se você não nasceu de novo, você nem faz parte desse propósito de Deus. Agora, você nasceu de novo, beleza, você começou a andar no caminho, tá? Ele é o caminho te leva a algum lugar, mas para isso você tem que caminhar. Por isso que Jesus é o caminho.
tá? Ele é verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que ter essas três coisas na nossa vida. Você nasceu de novo, você nasceu para o caminho. Agora você tem que caminhar para chegar na carreira, né? Vitorioso lá como o apóstolo Paulo, né? Olhando para o alvo que nos foi proposto, né? Olhando para Jesus, consumador. Lá no final, nós vamos receber o quê? Uma premiação. Você pode ser primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Não tem dois primeiro, não tem dois segundo, não tem três. Tá? Ou você é primeiro ou não é. Tá? Então, em que nível você quer chegar? Então, você precisa crescer. Mas o diabo sabe disso. Se ele não pode nos impedir de sermos salvos, tá? A segunda coisa que ele tenta fazer é que você não cresça. Que ele não cresça. Ah, mas pastor, por que se eu sou salvo mesmo? O que interessa para isso se eu vou crescer ou não? Se você conhecer as Escrituras, saber tudo isso, o que vai proporcionar isso na eternidade, você vai entender por que ele não quer que você chegue lá. Ele não quer nem que você nasça, quanto mais para chegar ao final dessa carreira, alcançando o máximo, tá? Que é algo que ele detesta, que alguém chegue. Parece até que ele que estava lá e agora nós vamos tomar o lugar dele. Porque ele tem tanta raiva da gente, né? Você já parou para pensar? Então, vamos analisar. Por exemplo, o livro de Gênesis nos mostra como Deus traz vida e como ele faz ela crescer. Ela faz crescer. Não é só dar a vida, mas fazer crescer. O livro de Gênesis ele é riquíssimo nisso. A gente tem uma ideia, né, de falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Dá a impressão de que essa terra sem forma e vazia é como Deus a criou. Né? Mas não é. Não é. Ele criou ela sem forma e vazia? Não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Agora, o versículo 2, que é muito conhecido por nós como e a terra se tornou sem forma e vazia, muitos estudiosos mostram, tá? E que faz sentido com a própria Bíblia, de que a palavra ali não é o ezinho de ligação, ligando uma coisa para outra. E a terra se tornou, mas ao contrário, a terra era sem forma e vazia. Ah, mas será que não é uma tradução errada? Tudo bem. Poderíamos até pensar assim, mas raciocina comigo. Olha só o que está escrito em Isaías 45:8. Tá? Então, se começa a gente vai ter que dar um jeito aí, vai ficar complicado isso. Porque olha só, no versículo 18 diz assim, porque diz o Senhor que tem criado os céus. Opa! Está falando que Deus criou os céus. Está em concordância? Tá. Depois diz, o Deus que formou a terra. Não agora, então não está batendo, porque ele criou os céus e a terra. Não é? Gênesis 1, não está escrito assim, mas aqui está dizendo que ele formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia. O que ele está confirmando? O propósito dele. Está confirmando o quê? A criação dele. Qual foi a criação dele? Ele criou a terra perfeitamente. Algo aconteceu que a tornou sem forma e vazia, a ponto de haver trevas sobre a face do abismo. E a necessidade de que o Espírito Santo estivesse pairando sobre essa terra. Por quê? Porque tinha coisa errada nessa terra. E o Espírito Santo estava ali. O Espírito de Deus estava pairando sobre a face. Então, talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas, se você me der espaço, eu vou estar te mostrando isso. E nós vamos ter até outros vídeos mais que vão falar aos poucos sobre isso. Você vai vendo, meu Deus, como eu posso entender sem entender as Escrituras dessa forma?
sem perceber essa realidade. A primeira coisa que eu te chamo a atenção é que a gente lê, não pensa direito. Olha só, tem 2 verbos aqui. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Mas ele fala, formou a terra. Criar e fazer é outra, muito diferente. Criar é o quê? Criar é do nada você gerar algo. Amém? Fazer é você pegar uma coisa que já existe, trabalhar nela e transformá-la em outra. Então eu peguei isso e fiz aquilo. Agora, criar não. Eu criei ela. Eu estabeleci ela. Então, isso faz muita diferença. Porque aqui, nós estamos falando de morte ou vida, né? É o tema desse estudo de hoje, morte ou vida. O que quer dizer? O Senhor veio para trazer vida, e vida abundante. Tá? Ali mostra vida zoe. Cada um interprete como quiser. Se quer dizer vida abundante, ser rico, milionário, ganhar dinheiro, ser... Tá, tudo bem, cada um entenda o que quiser. Mas o original está escrito ali, vida zoe. Vida zoe é a vida eterna de Deus. E Ele nos deu isso. Ele veio para nos dar vida. Agora, nós nascemos de novo, mas Ele não veio só para fazer a gente nascer, mas dar crescimento. Para isso Ele veio nos dar vida abundante. A vida zoe precisa crescer em nós. Não adianta você nascer humanamente como um nenenzinho e ficar eternamente assim. Tá? Você recebeu a vida humana e vida em abundância. Por quê? Porque você cresce nela até chegar à adultidade dessa vida. Entende a necessidade de nós pegarmos? A palavra de Deus mostra ali que Ele veio para nos trazer vida. Todo mundo entende. Se você colocar isso separado, não, Jesus veio para trazer a vida dele, a vida eterna, nos deu um novo nascimento. Agora, só porque existe essa outra palavrinha aqui, está aí vida em abundante, você desloca uma coisa da outra, já não é mais a vida zoe, é vida financeira, é vida rica, sabe? Não. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos dar vida. Pega isso. Ele veio para quê? Para nos dar vida. Que vida? Meu Deus! Ele não veio dar a vida humana. Ele, desde o princípio, desde Adão, ele veio para nos dar o quê? A vida dele. Bastasse Adão comer da árvore da vida. Aí ele ia ficar rico, milionário. Não, ele ia ser rico, milionário de Deus, da presença de Deus, da essência de Deus. E Ele quer abundantemente. Comer não é uma coisa que você faz só hoje e nunca mais come. Você tem que comer amanhã, depois, e isso vai te trazendo um crescimento, a abundância dessa vida em você. Mas, enfim, nós precisamos entender que nós só entramos numa jornada, tá? E nós temos nosso tempo de vida para isso. Nós nascemos em pecado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nascer de novo. Uma vez que nascemos de novo, nós agora temos algo a percorrer. Nós recebemos a vida. Agora nós precisamos ter ela em crescimento. Crescer mais abundantemente em nós essa vida. De tal maneira que chegamos ao quê? À adultidade. A tal ponto que sejamos tão crescidos nessa vida que nós nos tornamos a pessoa ideal para se casar com Ele. Sermos a noiva de Cristo. Por isso que o Espírito Santo, a Bíblia fala, está ataviando, está enfeitando, está adornando para ser o quê? A noiva para o casamento. Tá? Mas Ele só pode fazer isso em quem Ele pode trabalhar. Se nós não dermos espaço ao Espírito Santo, ou seja, se nós não buscarmos a ponto de nos enchermos desse Espírito, Ele não pode trabalhar. Na medida que Ele cresce em nós, Ele é trabalhado em nós, nos tornando cada vez mais semelhantes ao Pai, de tal forma que a gente chegue no final a ser um só, casando com Cristo, para viver toda a eternidade como um só com Cristo. Amém? Isso não tem valor. Então, como é que Deus pega nós e dá um novo nascimento, aceitando a Jesus como Salvador?
perdoa os nossos pecados, nós nascemos de novo agora. Não é só uma questão de pedir perdão, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, tá, tudo bem, mas não é só apagar isso e ficarmos agora sem separação, mas nos enchermos dele, nos enchermos do Espírito. Então a caminhada do cristão após o nascimento é viver em função de se encher do Espírito. Por quê? Porque se ele alcançar essa plenitude, ele será noivo de Cristo. É só pegar a parábola da 10 virgens e começa a analisar. Por que fala tanto da botija? Por que fala do azeite, que é o Espírito? Tá? E fala assim, que a outra é louca porque não se encheu. Tá? Então, se você não está se enchendo dessa vida a tal ponto que se torne abundante em você, é louca, é virgem, lavada e remida pelo sangue de Jesus, mas está perdendo a oportunidade de se tornar um só com o Senhor por toda a eternidade. Desculpa, é ser louca. É ser louca, não pode ser outra coisa, sabe? Não está no teu perfeito entendimento. Meu Pai do céu, Deus me dá vida, me dá um novo nascimento, eu posso crescer nele, posso me tornar tão cheio dele, que eu me torno um só com ele, e eu não sigo esse caminho, então tem algo errado. Mas o que acontece? Porque nunca foi nos ensinado isso, mas as Escrituras mostram. Então, vamos aprender juntos isso, tá? Porque isso vai fazer diferença de você na eternidade, como vai fazer em mim também. Então, uma coisa que vai determinar nossa eternidade, vamos prestar bem atenção nisso aqui. Não é uma coisinha boba, não. Aqui tudo vai passar. Sabe, você não corre atrás das coisas aqui, você quer ter dinheiro guardado, quer comprar carro, quer comprar casa, quer comprar chácara, quer comprar casa de praia, tudo isso. Você não investe, mas para quê? Para ter alguma coisa no futuro. Só que o teu futuro é curto, porque você vai morrer. Agora, na vida eterna, não. Tudo que você vai juntando, imagina, essas coisas todas que eu falei fossem espirituais, esse dinheiro fosse espiritual, essa casa na praia foi espiritual, esse carro foi espiritual, sabe? Você vai juntando, e você não vai morrer. Ou seja, você vai desfrutar eternamente dessa verdade, disso que você acumulou na sua vida. Então, nós não estamos aqui para viver a vida humana, senão não precisava ter nascido de novo. Tá? Não? Nós estamos aqui para viver a vida de Deus, a vida eterna que Ele colocou dentro de nós. Essa vida é um novo nascimento. Eu não quero ficar um bebezinho espiritual. Eu quero crescer à estatura de varão perfeito. Mas para isso eu tenho, assim como aqui nessa terra você tem que correr atrás para enriquecer, para fazer as coisas, não é? Ela não vem simplesmente sobre você. Não, você vai atrás. Então, você também tem que buscar as coisas do Espírito, as coisas do alto, tá? Nós temos que buscar as coisas do alto, não é isso que a palavra de Deus fala? Para quê? Para quê? Eu já sou salvo, pastor. Eu só estou esperando Jesus vir para ir viver a eternidade com Ele. Amém. Deus queira realmente que você não perca a salvação e vá. Mas a que nível? Você quer ser bebê espiritual para o resto da vida? Pensa se você fosse um bebê humano para o resto da vida. Eu vou deixar você tirar as conclusões. Nem vou tirar as conclusões por você. É isso que está sendo proposta. A vida ou a morte. Tá? Está sendo proposto. A vida ou a morte. E vida em abundância. Não é só a vida, o novo nascimento, mas dá abundantemente essa vida que você nasceu espiritualmente. Crescer com abundância, cheia do Espírito, a ponto de vai se tornar um só com o Senhor por toda a eternidade, porque vai casar-se com Ele. E serão ambos um só. Não é isso que Deus fala sobre o casamento? E serão ambos um só. Amém? Você quer ser? Ah, mas pastor, eu sou salvo, então é você. Não. Deus não vai casar com um bebê. Senão o Espírito Santo não estaria precisando nos ataviar, nos adornar. O que ele está fazendo isso? Isso tudo vem com o crescimento. Conforme você está crescendo, significa que o Espírito Santo está sendo preenchido. Você está sendo preenchido do Espírito e com ele vem todos os adornos que vai te fazer o quê? Um só com ele. Porque o Espírito é um só com Deus. Então, se nós
nos enchemos do Espírito, nós somos também um só com Deus. Amém? Então, vamos prestar atenção nisso, porque eu já estou com 63 anos, eu não sei quanto tempo eu vou ter de vida, mas eu quero gastar cada segundo da minha vida crescendo. Eu quero chegar à estatura de varão perfeito. E se caso eu não chegar, eu quero chegar o mais perto possível disso aí. Mas para isso, eu tenho que investir o meu tempo no Senhor. Você investe no trabalho, você cresce no trabalho. Você investe no Espírito, você vai crescer no Espírito. Uma coisa tem um galardão espiritual, outra tem a coisa terrena. Você quer ter terreno? Só correr atrás, vai lá. Só que tudo isso vai ficar, não é eterno. Eu quero correr as coisas que são eternas, que nunca perecerão, nunca se disfarão. É isso que eu quero. Eu quero estar com o Senhor como um só com Ele. Ele me deu essa proposta. Seria algo assim, eu intencionar isso seria algo demais. Eu querer ser igual a Deus, junto com Deus, um só. Mas já que Ele me propôs isso, amém. Então, em Gênesis aqui, não é uma criação, tá? Você vê o verbo criar e o verbo fazer. Então, precisa acontecer uma coisa, tá? A terra foi criada perfeita. Adão foi criado perfeito, só que ele pecou e caiu. E nós agora nascemos caídos. Então, o que precisa fazer alguma coisa? Precisamos ser restaurados. Então, Deus não vai criar de novo você, tá? Mas vai fazer algo em você. E o que é que Ele vai fazer? Te dar esse crescimento. Então, cada um daqueles dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o sétimo representa algo perfeito. Não é isso que nós vemos nas Escrituras? Justamente é chegar à estatura de varão perfeito. Se você chegar no sétimo dia, você vai viver eternamente com Deus como um só com Ele. Então, essa é a proposta. E ele vai mostrando o que Ele faz. Então, nós temos que nos subordinar a isso, deixar o Espírito Santo trabalhar-se em nós, em cada um. Nós vamos ver cada dia o que significa isso, tá bom? Vamos lá. O que temos mais aqui? Havia trevas. Percebe? A terra estava em juízo. Estava nas mãos de Satanás. O que Satanás estava fazendo aqui? Ele foi expulso. Houve a rebelião de Satanás. Nesse interim, entre o versículo 1 e o versículo 2, no princípio criou Deus os céus e a terra se formou, se tornou sem forma vazia, existe um julgamento sobre Satanás, sobre a rebelião de Satanás, tá? Então, existe um lapso de tempo muito grande aí, e às vezes nós levamos como que é a continuação daquilo ali, e não é, tá? Senão, Deus cria uma coisa, depois Ele tem que consertar, tem que criar, refazer de novo. Não, Ele vai estar fazendo. Por quê? Porque Ele cria tudo que Ele cria perfeito. Por que agora Ele tem que ficar fazendo as coisas ali na terra, primeiro dia, segundo dia, terceiro? Não, é porque algo aconteceu que Ele está restaurando. Algo aconteceu com você que você se tornou uma terra sem forma e vazia. Você nasceu assim porque algo aconteceu. E a humanidade hoje nasce sem forma e vazia. E ela precisa do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto, quinto, sexto e sétimo, para chegar ao plano original de Deus para a criatura. Então, você precisa entender que quando Deus fala, haja luz, a luz representa o quê? O próprio Deus, o próprio Espírito, o próprio Jesus. Ele é a luz do mundo. Tá? Então, haja luz, haja Cristo dentro de você. Esse é um novo nascimento. Mas só o novo nascimento basta? Não. É aí que é interessante estudar isso aqui. Porque você vai ver que muitos cristãos simplesmente nascem e ficam lá, esperando, aguardando com ele, Jesus voltar. Não, querido. Não. Tem o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Deus precisa se trabalhar em você agora. Você apenas nasceu de novo. A luz raiou. Jesus é a luz do mundo. Mas e agora o resto? Então há necessidade que a gente entenda dentro das próprias
Escritura, não concluindo coisas nossas, da nossa cabeça, mas vendo, assim como eu estou mostrando para você, dentro da Escritura, tá? Cada dia o que representa no crescimento espiritual. E isso vai fazer toda a diferença para você. Amém? Então, deixa eu seguir mais um pouquinho aqui. Olha só, Apocalipse 22, 5. E ali não haverá mais noite. Então a intenção de Deus não é que tenha noite. Noite é trevas, noite, algo escuro. Jesus é luz, é o contrário disso. É o oposto disso. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Jesus é o sol da justiça. Tá? Porque o Senhor, que é o sol da justiça, vai iluminar. E o que vai acontecer? E reinarão para todo o sempre. Apocalipse. Nós estamos falando de Gênesis, que é Apocalipse, princípio e o fim. Jesus é o princípio e o fim. Então nós vamos ver o que está acontecendo ali na criação, o que Deus criou, o que ela se tornou e como Ele está restaurando. Por quê? Porque você entendendo isso aqui, isso é uma figura de que está no homem quando ele caiu, foi julgado, tá? E agora ele nasceu de novo, tá? No primeiro dia ele está passando por um processo até o 7º dia, tá? Mas desde o primeiro dia a luz raiou, o sol brilhou. Jesus é o sol da justiça, você é salvo. Se você é salvo, mas ser salvo é uma coisa, a diferença para o 7º dia é muito grande, não é? Do primeiro dia? Pois é, o 7º dia representa a noiva de Cristo, que está perfeita. O número 7 representa o número perfeito, tá? Significa que a noiva, você chegou à estatura de varão perfeito, onde você agora como esposa vai se casar, né? Como noiva vai se casar com o noivo Jesus Cristo e viverão ambos como um só. Um só. Você tem ideia? Eu não consigo ter essa ideia. Eu fico tentando imaginar do que é ser um só com o Senhor. Um só com o Senhor por toda a eternidade. Meu Deus, eu não consigo entender. Isso é um privilégio sem medida. Agora, Ele está dando a oportunidade para mim e para você. Nós podemos aproveitar ou não. Então, não perca tempo com esse mundo. Tudo isso é tão passageiro, tudo isso é tão enganoso. O mundo já é maligno, tudo isso tem a mão do diabo. Em tudo tem. Você olha para tudo quanto é lado, está todo sob o poder do diabo. Agora, que você não esteja. Então você percebe que quando você não está sujeito ao diabo, você está num mundo estranho. Porque o mundo jaz no maligno. Então, eu não pertenço a esse mundo. Eu não sou do mundo, nem das coisas do mundo, nem do que no mundo há. Eu não sou desse mundo. Eu sou daquele que o Senhor vai restaurar. Ele vai restaurar totalmente. E um novo céu e uma nova terra. Ele criou no princípio os céus e a terra. Sofreu um planeamento. Ele veio e fez um novo céu e uma terra. Fez, tá? Não criou um novo céu e uma terra, nova terra. Ele fez, tá? Agora, nós também fomos criados no Senhor, tá? Originalmente em Adão. Mas Adão pecou, nós já nascemos mortos para Cristo, tá? E vivendo essa vida pecaminosa. Mas o Senhor teve misericórdia, Ele restaurou a terra e restaurou a mim, dando no primeiro dia o novo nascimento. A luz apareceu. A luz. Só que a vereda do justo é como a aurora, que vai raiando até ser dia perfeito. O que é ser dia perfeito? É 24 horas por dia. Não haverá mais noite. Opa, peraí. Olha lá. E não haverá mais noite. Isso é a aurora, né? A vereda do justo, que
é como a aurora que vai raiando até esse dia perfeito, não haverá mais noite. Mas quando nasce, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Você mal enxerga as coisas, só tem luz aqui, o resto tudo ainda é escuridão. Mas a vereda do justo é como aurora, esse pouquinho de luz vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que chega uma hora, só tem dia, não tem mais noite. Amém? É assim que vai acontecer na nossa vida. E todos esses outros passos, do segundo, terceiro, quarto, quinto dia, que nós vamos estudar isso junto. Nós precisamos entender o que está ocorrendo e o que deve acontecer conosco. Isso é uma forma da gente se autoavaliar. O quanto eu estou permitindo Deus, o Espírito Santo, se trabalhar na minha vida. Se é que eu quero chegar no 7º dia daquela forma. Totalmente restaurado. Tá? Quanto de trevas existe dentro de nós? Porque a luz raiou, eu tenho certeza. Se você nasceu de novo, a luz raiou, mas quanto de luz? Entende? Que a vereda do justo é como uma aurora que vai raiando até esse dia perfeito. Querido, você precisa crescer. O novo nascimento te tira desse mundo. Te tira desse mundo. Tira aquela condenação que veio sobre Adão. Tá? Você não precisa ir mais para o inferno. Mas a proposta é a mesma que foi dada a Adão, tá? Deus colocou isso até. A primeira coisa, ele tinha que escolher o caminho certo. Ele tinha que escolher o quê? A árvore da vida. Ele escolheu a de morte. Cuidado, não dá para comer das duas árvores. Na hora que você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você é expulso. Você é expulso. Olha quem está em pé, não caia. Não é isso que as Escrituras falam? Então, se você for prudente, tá? Prudente, você vai dar atenção para a sua vida. Não é, tá tudo isso aqui, tal, mas quando durante a semana eu estou fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Você vê que quando Deus chamou o povo de Israel, ele isolou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu não tenho amigo do mundo, desculpa, eu tenho conhecido. Eu não tenho amigo no mundo. Eu não tenho. Não tenho. Você pode até se escandalizar com isso, mas quando eu tinha o que, 12, 13, 14 anos, nessa faixa aí, eu lembro bem, quando eu estava estudando, estava na classe e tinha um intervalo, sabe o que eu fazia? Você vai falar, você é fanático. Eu abria a minha Bíblia e ficava lendo a Bíblia aos 13, 14 anos. Mas está na hora do recreio, tem que descer, brincar, sei lá o quê. Às vezes, quando eu via o pessoal, está faltando alguém aqui, que eles gostavam de jogar bola. Chama lá o Paulo, tá? Para vir fazer parte. Aí alguém falava assim, não, o Paulo não vem, ele é crente. Eu sentia uma maior alegria, porque eu não sou desse mundo. Mas estou com pecado de estar jogando bola? Não, o pecado é estar convivendo com tudo lá. O pessoal está xingando, falando palavrão, sabe, fazendo um monte de coisa. Que contexto é o meu esse? Não, esse não é o meu contexto. Então, até hoje, eu não tenho amigo que seja incrédulo. Tenho conhecido. Conheço alguém, tá? Eu sou dentista, eu trato com um monte de pessoas, mas amigos são os cristãos que Deus manda para mim. Esses se tornam amigos, tá? Porque são irmãos espiritualmente falando. Mas com o mundo eu não tenho contato. Não tenho. Tá? Qual foi o amigo de Jesus que não era cristão? Mostra para mim. Eu não conheço. Tá? Eu não conheço. Ele interagiu realmente com... Até porque estava levando o Evangelho. Estava apresentando Deus. Mas não tinha amigo. Só quem cria nele. Então, só aqueles que creem no meu Senhor são verdadeiramente meus amigos. Eu não tenho amigo nessa terra e nem pretendo ter. Que amizade tem as trevas com a luz? Se ele está nas trevas, como é que ele pode estar ligado comigo? Você está sendo radical, querido. Ou é céu ou é inferno. É radical a coisa. Tá? Ou é trevas ou é luz. Não tem sombra. Eu estou na sombra, pastor. Eu não estou nem nas trevas, nem na luz. Vomitar-te, nem é frio, nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Eu não quero ouvir isso de Deus, não. Não quero ouvir isso, não. Eu quero ser, vinde benditos do meu Pai,
possui por herança aquilo que lhe foi reservado. É isso que eu quero ouvir. Eu quero estar, tá? Eu não quero nem estar aqui na grande tribulação, porque antes da grande tribulação eu quero já estar com o Senhor nos ares. Não é lá no céu, é nos ares, tá? Para as bodas do Cordeiro. Então o Senhor volta com a sua noiva, tá? E implanta o milênio. Ele vem para reinar. E pasmem, para todo sempre. Porque já tenho falado no último estudo que a Nova Jerusalém é a noiva. E essa noiva que vem agora desce do céu, porque ela volta com o Senhor para implantar o milênio, tá? E o que vai acontecer? Vai ficar para sempre. Leia Apocalipse 21 e 22. Ali você vai ver que ela vem, desce do céu, mas não volta mais para o céu. Porque o Senhor, por fim, vai restaurar essa terra novamente. Assim como entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, ele reformou a terra, ele fez, pegar algo e reformar, restaurar, assim como ele pegou você e restaurou. Sabe o que vai acontecer com essa terra? E João fala, e viu um novo céu, uma nova terra, foi restaurada. Agora, para o Senhor vir e reinar eternamente sobre essa terra. Por quê? Ah, pastor, eu não entendo isso, eu estou querendo ir para o céu, querido, não sei, Deus está querendo vir para a terra. Porque ele vem e coloca o homem aqui, e manda ele dominar sobre toda essa terra. Tá? Aí Jesus veio, eis que vos, e tratando como? Dominando, tratando para pisar em serpentes, escorpiões, essas coisas todas, não é? Tá? Domínio sobre os animais da terra, que rastejam, tudo mais, tudo aquilo ali em Gênesis, que nós já falamos em outro estudo. Aí o que acontece? Jesus vem, ele não conseguiu, veio o último Adão, não vai ter outro. Tá? Agora esse último Adão vence, morreu, ressuscitou, e ele fala, eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Para quê? Para dominar a terra. Para isso, está lá em Gênesis. Tá lá no Gênesis. Mas parece que o cristão às vezes não liga as coisas, né? Não percebe a ligação que existe disso. Então o Senhor está restaurando de novo o poder. Tá? E que vai acontecer? Vai. Essa terra é do Senhor Jesus Cristo. Ele veio com um propósito no primeiro Adão para dominar e no segundo Adão que já dominou. Só não está executando ainda, mas ele já tem um domínio sobre essa terra, tá? Prontinho. Na hora que ele quiser, ele vai vir e vai estabelecer o reino dele. E o reino do Senhor e do seu Cristo será eterno. Por que isso? Tá? Eu não sei, como eu já falei nos outros estudos, né? Mas nós não vamos para o céu? Querido, eu vou para onde Jesus estiver. Se Jesus estiver aqui na terra, eu estou com ele. Se ele levar a Nova Jerusalém lá para cima, amém, eu vou com ele. Mas não é isso que diz. Está escrito ali, tá? Que ela veio e estabeleceu aqui o reino dele. Diz que até os reinos deste mundo, os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará, e o seu reino será eterno. Então, não sei. Você pensa de outra forma? Tá? Até agora não vi nada aqui que mudasse isso. Pelo contrário, lógico, eu também aprendi da mesma forma que você aprendeu. Mas examinar as Escrituras. Não é isso que a palavra nos orienta? Nós não somos orientados pela própria palavra. Examinar as Escrituras. Sabe, é que a gente está tão acostumado a só aprender pelos outros. Não confia em mim, vai ver se isso está escrito. Vai ver se isso faz sentido. Sabe, mas até hoje, tem questão de quantos anos, quantas vezes você já leu a Bíblia, nem lê. Ler não quer dizer nem entender, quanto mais ter revelação. São coisas diferentes. Tá, mas nem isso. Aí lançaram o quê? Vamos orar, ler 4 versículos por dia. Amém, tem seu valor sim, não estou negando não. Mas, querido, isso não traz revelação. Necessariamente não pode trazer, pode. Mas isso é um programa para você ler a Bíblia em tanto tempo. Eu quero entender a Bíblia. Ali está falando da minha vida. Sabe? Só para falar, eu li a Bíblia já tantas vezes, tá aí, o que você teve de revelação? Nada. Ainda nem percebeu isso? Quantas vezes já leu o Apocalipse e não percebeu que a Nova Jerusalém desce e depois não sobe mais? Que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo?
Opa, os reinos deste mundo serão do Senhor, do seu Cristo. Não é outro reino, estes reinos vão ser. Ah, como é que vai ser? Não sei, querido, não sei. A Bíblia não entra em tanto assim, não. Eu sei que vai ser maravilhoso. Aí você fala, não, mas olha o exemplo que Deus dá. No milênio, tá? Aquilo que parece até uma coisa natural, né? A ferocidade de um leão, tá? De estar diante de uma vaca, vamos dizer assim, tá? E a tendência dele é instinto, ele comer a vaca. Não, eles podem andar juntos, está lá escrito, no milênio vão andar juntos. Então, quando o domínio do Senhor está agindo, não tem isso. Não tem isso. Tá? Ah, não, isso é a natureza caída. Tá? Mesma coisa você fala, não, isso é natural do homem, o homem mata mesmo, o homem rouba, o homem mente. A natureza caída. Mas foi assim que Deus quer? É assim que Deus gerou? Hein? Então você vê como é sério? Vamos seguir que estamos chegando, tá? Isso aqui é uma introdução, tá? Depois será legal a gente poder pegar um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O que é isso dentro desse contexto? Mas primeiro precisamos ter isso. Que existe uma coisa ali entre versículo 1 e versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Existe uma coisa tremenda chamada o quê? Rebelião de Satanás. Houve um julgamento sobre a terra e o Senhor vem para restaurar. Da mesma forma que Deus criou o homem, no princípio criou Deus o homem, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Agora, o homem, tanto quanto a terra, se tornou sem forma e vazio. Por quê? Porque o Espírito pairava sobre a face, não estava nela. E o Espírito paira sobre nós, preparando o ambiente para uma nova restauração. Basta nós nos inclinarmos para Ele, aceitando Jesus Cristo, agora Ele vem e vai agir sobre as nossas vidas. Tremendo isso, né? Eu amo a palavra de Deus, eu amo esse meu Deus. Não quero nada disso não. Tá? Não quero nada dessa terra. Eu quero vir reinar nessa terra. Aí sim, com Ele teremos todas as coisas. Glória a Deus, né? Então, Gênesis 1, 2 diz assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não pisava. Não, até hoje, ele não pisa na terra. Tá? Nunca pisou. Quando Deus estava na terra, ele veio como na tabernáculo. E o tabernáculo tinha que ter cerca para isolar ele dessa terra. Tá? Para se chegar, tinha que ter primeiro o que? Ali fora, o altar. Depois nós temos a tenda da congregação, no santo lugar, e o Santíssimo. E o Santíssimo não é qualquer um que entra, era só o sumo sacerdote, e que tinha que estar amarrado, porque se ele caísse lá e morresse, ninguém pode entrar, que também vai ser fulminado. Então tinha que puxar ele. Isso tudo vale a pena analisar o que está por detrás de tudo isso. Isso tudo são estudos maravilhosos, para a gente aprender isso na prática, o que representa. Hoje nós somos chamados de tabernáculos de Deus, tá? Templo do Deus vivo. Cadê o teu santo dos santos? Como é que entra no santo dos santos? Você sabe? Isso significa que não é qualquer cristão que entra no santo dos santos. Você pode entrar no santo lugar. Você pode entrar atravessar a cerca, você pode fazer uso do que? Do altar, amém? Você pode entrar no santo lugar, agora no Santíssimo requer algumas coisas. É sensacional também estudar tudo isso, o que tem como fala, na divisa ali do tabernáculo. Tá? Cada detalhe ali é madeira de acácia, isso é de prata, de isso, tá? Tem tantas camadas e sei lá o que. Tudo isso é figura do mundo espiritual. Tem o altar ali do incenso, o altar disso, o altar daquilo, tá? Beleza? Aí você vai entrar no santo lugar, para depois entrar no Santíssimo. Isso requer crescimento, percebe?
É na medida que você cresce que você vai avançando até chegar à estatura de varão perfeito. Aí você pode entrar no santo lugar, viver esse santo lugar. Ele está disponível para nós hoje. Mas você está disponível para ele? Ou você corre o risco de que alguém tenha que te puxar para fora porque você morreu? Vamos estudar mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, nunca se dê satisfeito. Nossa, eu sei pra caramba, já estudei, já li a Bíblia, tá? Frequentei escola dominical durante tanto tempo. Eu fui professor. E hoje eu tenho revelações que eu falava, meu Deus do céu, eu era professor de escola dominical e não entendia nada disso. Depois eu montei seminário, fui diretor de seminário, eu fiz faculdade de teologia. Isso ainda não me satisfaz. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Cristo. Eu quero mais. Eu quero viver a presença dele no máximo. Tá? Eu quero ser um só com ele. Isso requer muito. Isso requer o trabalho do Espírito Santo, te preparar para ser noiva. Isso significa que enquanto o Espírito Santo não te prepara, ou seja, termina o preparo como noivo, você não é noiva. Você está em processo, tá? Ser noiva de Cristo é ser um só com Ele por toda a eternidade. Mas devagar a gente vai entendendo. Eu sei que isso assusta, tá? Eu assusta mesmo. Mas eu tomei a liberdade de ter essa proposta de falar essas coisas que eu não vejo escrito, eu não vejo alguém ensinando essas verdades bíblicas. Então, e ensinar isso é uma coisa, ter revelação disso é outra, vivenciar isso é outra coisa. Tá? A letra mata, é o Espírito que vivifica, isso tudo tem que fluir o Espírito dentro de nós, trazendo a realidade. Sabe quando a gente vê uma coisa dessa, e se você aceita e concorda, você fala, Senhor, eu quero viver isso. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Sabe o que eu devo fazer? Negue a sua vida, põe Jesus como o seu caminho. Não siga o teu caminho, siga o caminho de Jesus. O que tem que fazer? Tem que estudar, tem que orar, tem que buscar, tem que meditar mais na palavra. Não é estudar a palavra, é meditar na palavra. Não é isso que ela fala? O que é meditar? Meditar é algo como ruminar. Sabe o que é ruminar? Os ruminantes, por exemplo, a vaca, ela pega e come, mastiga, tem um meio aqui que ela vai assimilando alguma coisa, depois ela vomita, coloca de novo tudo na boca, mastiga de novo e faz isso várias vezes, até ela assimilar tudo dentro dela. Isso é a palavra meditar. Tá? Até extrair tudo que aquilo tem para nos dar. Amém? Vamos lá. Quando ele vier pisar na terra, tomando posse. Oh, que coisa maravilhosa. Olha só o que diz Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés. Lembra que eu falei que ele não pisa aqui? Mas naquele dia ele pisará no Monte das Oliveiras, tá? Que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Olha que coisa linda! E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Sabe o que significa pisar? Lembra? Pisar a terra que o Senhor nos deu. Significa que o Senhor vem para tomar posse da terra. Quando ele fizer isso, por isso que não mostra mais ele indo para o céu, não mostra mais a nova Jerusalém subindo. Ele veio para estabelecer o reino dele sobre a terra. Amém? Ah, mas ele vai viver aqui, vai deixar o céu. Querido, isso é com ele. Mas você já pensou que ele pode estar aqui e no céu ao mesmo tempo? E daí? Você não está aqui e pode estar também no céu espiritualmente ao mesmo tempo? Então, vamos deixar isso
para a eternidade. Vamos cuidar do que nós precisamos cuidar hoje. Amém? E saber que Ele vem para dominar essa terra e os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Ele vem pisar, Ele vem tomar posse. Quando você pisa na terra é para tomar posse. Por que Ele fala que Ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai se abrir, ou seja, vai se sujeitar a Ele. A terra será sujeita a Ele. Isso é demais, querido. Vamos nessa? Amém. Vou terminar por aqui hoje e vou dar sequência nisso aí, conforme o Senhor vai nos dirigindo, tá? A gente vai falando mais. É muito bom falar de Jesus. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faça a sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe com alguém que você acha que vai edificar. Amém. Vamos ser edificados juntos, em nome de Jesus. A Ele toda honra e toda glória, para todo sempre. Amém.